sua mão, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso temor. Vamos agora ouvir a leitura do capítulo 5º da Carta do Papa. O tema hoje, Pai com coragem criativa. Muito importante esse tema, porque nos nossos dias estamos muito necessitados. Temos muita necessidade de coragem criativa. Vamos à leitura. Abre aspas. Se a primeira etapa de toda verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo ao que não escolhemos em nossa vida, convém acrescentar outra característica importante: a coragem criativa. Esta coragem aparece sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, diante de uma dificuldade, pode ser que nos imobilizemos e abandonemos o campo, ou tentemos vencê-la de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem aparecer em cada um de nós recurso que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, nos perguntamos por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém confiando na coragem criativa deste homem, que, tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria pudesse dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. Diante do perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino de novo em sonho, José é alertado para o defender e, no meio da noite, organiza a fuga para o Egito. Em uma leitura superficial dessas passagens, a impressão que se tem é a de que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos. Mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também a nossa vida parece à mercê dos poderes mais fortes, mas o Evangelho nos diz que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema em uma oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência. Meus irmãos, o Papa comenta aqui as dificuldades de José e da Sagrada Família. Veja também nesse tempo de pandemia, é preciso coragem criativa. E nós podemos ver isso. Tantas pessoas realizando gestos de solidariedade, profissionais se doando com maior esmero, ao ponto de arriscar suas vidas. São os Josés dos nossos dias. São as Marias dos nossos dias. Continuando. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isto não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com o que podemos projetar, inventar e encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico que, desejando levá-lo à presença de Jesus, conforme o evangelista Lucas, fizeram-no descer pelo teto à presença de Jesus. A dificuldade não deteve a audácia
e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente, e não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram-no com a cama para o meio, em frente de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuram trazer-lhe o seu amigo doente. O Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito, mas certamente tiveram de comer, encontrar uma casa e um emprego. Não é preciso muita imaginação para preencher o silêncio do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos imigrantes, que ainda hoje arriscam a vida pressionados pelas desventuras e a fome. Nesse sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para todos que se veem obrigados a deixar sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe, daquela que avançou na peregrinação da fé, sustentou fielmente sua união com o filho até a cruz. Sempre devemos nos interrogar se estamos protegendo com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma condição de grande fragilidade. Precisa de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem, e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só quer salvar sua vida, mas que sempre sustentará a ela e ao menino. Nesse sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. É ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, reflete a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e a sua mãe. E também nós, amando a Igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Este menino é aquele que dirá, todas as vezes que fizesses isso a um desses mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Assim, todos os necessitados, pobres, atribulados, moribundos, estrangeiros, reclusos, doentes, são um menino que José continua a guardar. Por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. E pela mesma razão, a Igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a Igreja e os pobres. Cada uma destas realidades é sempre o menino e sua mãe. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo,
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos operários, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, humilde carpinteiro, desposado com Maria, homem justo, homem dos 4 sonhos, testemunha do Messias nascido no estábulo, testemunha da adoração dos pastores e magos, homem de fé que com Maria ofereceu o menino Jesus ao Senhor, testemunha da profecia de Simeão e de Ana, forasteiro do Egito, padroeiro da Igreja Católica, padroeiro dos operários, guardião do Redentor, padroeiro da Boa Morte, homem da presença cotidiana discreta e escondida, intercessor, amparo e guia em momentos de dificuldade, esposo de Maria e pai de Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ele constituiu o Senhor de sua casa. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignasse escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, nolo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possível as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústias e dificuldades. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós, que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém.